Olá, boa noite, meus irmãos. Eu saúdo os irmãos na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Dando continuidade ainda na exposição do livro de Marcos. Hoje nós vamos ler Marcos capítulo 3, verso 20 ao 26, diz assim: Então ele foi para casa. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está possesso de Beelzebu, e pelo maioral dos demônios que expele os demônios. Então, convocando-os, Jesus lhes disse por meio de parábolas: Como pode Satanás expelir a Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo, está dividido. Não pode subsistir, mas perece. Oremos. Deus, muito obrigado a Deus pela Tua palavra, obrigado pela oportunidade de estudarmos ela, de estarmos também na Tua presença, Deus. Nós clamamos a Ti, ó Deus, que fale conosco através da Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, luz, ó Deus, para o nosso caminho, que é a nossa regra de fé e prática também, ó Deus. Que o Senhor fale conosco através da Tua palavra. Senhor, oramos no nome de Jesus. Amém, Deus. Quando a gente olha aqui para Marcos capítulo 3, verso 20 a 26, está falando aqui sobre a questão dessa blasfêmia aqui, não é? Mas ainda continua a questão das acusações contra o Senhor Jesus Cristo, agora lá em Cafarnaum, né? Então, após a chamada dos apóstolos, né, nós poderíamos esperar então que já daria início então uma bem-aventurança. Mas esse não é o objetivo de Marcos. Como vimos, o objetivo do Evangelho de Marcos é mostrar então essa ação do nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele continua, né? Aí verso 20. Então foi ele para casa. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que não podiam então comer. Não temos a informação aqui de quando isso aconteceu, né? De se já foi logo após a descida lá do monte a qual foi registrada as bem-aventuranças, mas podemos ver aqui que havia aumentado a intensidade das acusações contra o Senhor Jesus Cristo. Cristo então chama os 12 apóstolos, né? E a intensidade então é aumentada, a perseguição é aumentada, né? Pois ele acaba de estruturar aqui o chamado e conhecido como os fundamentos da igreja. Olha lá, Mateus 16, 18 a 19, diz assim: Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Falando sobre a Nova Jerusalém, agora João, lá em Apocalipse 21, 14, diz que a muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre este os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Agora, então, Cristo chama esses 12, Cristo, então, estrutura os fundamentos da igreja, e agora este homem, chamado e conhecido como lá em Isaías, homens de dores, ele tem acrescentado momentos difíceis à sua própria vida. Além então da liderança judaica, escribas e fariseus, agora amigos, parentes, família do Senhor Jesus Cristo contra ele mesmo. Verso 21. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender porque diziam: está fora de si. Então a gente vê que o Senhor Jesus Cristo aqui então nesse retorno aqui a Cafarnaum, né, havia acabado então de colocar ali, dar nome aos 12 apóstolos ali, né? Mostrando então essa estrutura da igreja, e agora então aqui acaba sofrendo mais acusações, né? Acusações então dos escribas e fariseus e também agora aqui de alguns parentes, amigos e até mesmo familiares. Jesus então volta para sua casa em Cafarnaum, né, que é então essa base das suas atividades. E a multidão continua atrás de Jesus. A ponto aqui deles não terem tempo nem para comer, né? Tamanha era a quantidade de gente então que estava ali buscando. Os escribas aqui então foram tomados de
inveja, né? E diante então dessa popularidade do Senhor Jesus Cristo. Então eles resolvem dar alguns passos a mais em direção, não é, de impedir que o povo então seguisse ele. Eles jamais haviam censurado Jesus por ser blasfemo, pelo fato de ter perdoado pecados. Consideravam então o transgressor do sábado. Eles aliavam então com os herodianos para matá-lo. Agora dizem que Jesus está endemoniado, possesso do maioral dos demônios. Dizer que Jesus então expulsava demônios em nome desse monstro horrível, que era um fato, um pecado imperdoável contra o Espírito Santo. Beelzebu, não é chamado aqui por eles. Os escribas então estavam transformando a encarnação do Deus misericordioso que visa redimir o seu povo, trazendo então e dizendo que ele estava sendo encarnado pelo maligno. Então, os escribas e os fariseus ali então trouxeram grandes acusações para a vida do próprio Senhor Jesus Cristo. A família, a qual Cristo também foi acusado por eles, né? Acusação por parte da família. A acusação sobre Jesus vieram também de parte da sua família. Eles queriam prendê-lo, né? A palavra aqui, o verbo é o krateu, né? Esse verbo usado também para a conexão entre a prisão de João Batista, né, efetuado por Herodes, também como a tentativa de autoridades religiosas ao prenderem Jesus, né? Mateus 21:46, 26:4, Marcos 12:12. E a família de Jesus então vem para prendê-lo, né? Por julgar então que ele estava fora de si, né? Eles querem colocar Jesus então debaixo de uma custódia que protetora. Estava tão atarefado que não tinha tempo nem para comer, né? Está lá no verso 20. Por esta razão sua família chegou então a duvidar da sua sanidade mental. Para eles, quem serve os outros sem tempo para si mesmo é incompetente, então, para cuidar da sua própria vida. Quando a gente olha para essa família e os parentes aqui de Jesus, não é? A gente vê que, de certa forma, Cristo foi acusado por eles aqui, dizendo que ele também estava fora de si. Também houve a acusação por parte dos escribas, não é? Como já disse, tomado de inveja, crescente popularidade de Jesus ali, não é? Então, eles aqui então diz, né, que Cristo então está realizando milagres ou fazendo isso em nome do maioral dos demônios, né, Beelzebu. E isso então está lá em Marcos, no capítulo 3, verso 22. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está possesso de Beelzebu e pelo maioral dos demônios que expele os demônios. Então, nesse momento do ministério de Cristo, então, aumentada essa intensidade das acusações. E agora, então, Cristo montou uma estrutura desse fundamento da igreja. E com isso ele abala as estruturas do maligno. Pois esses apóstolos é dado, então, poder que nem as portas do inferno vão prevalecer contra a igreja. E assim, né, eles tentando de qualquer forma acusar o próprio Senhor Jesus Cristo. E com isso a gente lembra propriamente de Daniel, quando os presidentes e os sátrapas procuraram ocasião para acusar Daniel, não encontraram, então eles acabam então montando alguma coisa ali para tentar acusar. Era a mesma coisa que estava acontecendo aqui. Então, Cristo Jesus sendo acusado por parte da sua família e Cristo sendo acusado pelos escribas. Mas o Senhor Jesus Cristo dá uma resposta a eles aqui no verso 23. Então, convocando Jesus, lhes disse por meio de parábolas: como pode Satanás expelir a Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Se, pois, Satanás levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. Jesus responde, então, aos escribas e fariseus as acusações que eles fazem aqui dele estar possesso, dizendo que como pode Satanás expelir Satanás? Jesus faz um questionamento à pergunta deles aqui, não é? E novamente, como na mensagem da semana passada, eles ficam em silêncio. Eles não têm, então, resposta para os questionamentos de Jesus.
Mas Jesus continuou mostrando para eles que esse questionamento que eles levantaram é ridículo, né? E Jesus então conta essa parábola, então, que nós acabamos de ler. Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo, está dividido, não pode subsistir, mas perece. Então Jesus diz que se um reino estiver dividido, ele não pode, aqui essa palavra subsistir é permanecer em pé por muito tempo. Não vai ter sustentabilidade, porque haverá então opostos entre si. Pois a divisão nunca aqui traz benefício, mas sim confusão. Essa seria a causa então desse reino não subsistir se tivesse então ali os dois senhores então divididos. Essa seria a causa então de não subsistir. Assim também ele se refere aqui à casa, que a casa dividida não permanece, né? Mas elas estão condenadas à grande ruína. Não tem como permanecer, não tem como ficar junto. E é isso que Cristo então dá início a essa resposta aos questionamentos dos escribas aqui. Jesus então diz então que Satanás não pode expelir a Satanás, senão isso traria aqui então uma casa dividida, né? Se Cristo então estivesse ali como expelindo por Beelzebu, não é? Então Satanás expulsando o próprio Satanás, isso seria uma casa dividida. Mas não é isso que acontece, né? E nós vemos aqui que Cristo começa a responder, depois vai chamar essa acusação aqui dos escribas e fariseus de blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Isso a gente vai ler a partir então aqui do verso 27, né? Que diz lá que ninguém pode entrar na casa do valente para roubar os bens sem primeiro amarrá-lo, só então lhe saqueará a casa. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, aos pecados e às blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu pelo pecado eterno. Isto porque diziam, está possesso de espírito imundo. Mas hoje nós veremos até aqui, até Cristo começando a explicar aqui então o que quer dizer então essa casa dividida, esse reino dividido. E essas acusações aqui em Cafarnaum contra o Senhor Jesus Cristo, acusações ali da sua família dizendo que ele estava fora de si, acusação dos escribas dizendo que ele estava fazendo milagre pelo poder de Satanás. Mas a gente pode concluir hoje dizendo que na caminhada com Jesus Cristo vai haver acusações, injúrias e até mesmo abandono por parte dos familiares, não é por seguirmos ao Senhor Jesus Cristo. Mas nessa caminhada, nós podemos ter a certeza de que o nosso Senhor Jesus Cristo estará conosco e vai nos providenciar o sustento necessário para que a gente venha subsistir, né? Para que a gente venha ficar firme, em pé, né? Porque Ele mesmo é o nosso Senhor. E aí, nessa caminhada com Cristo, eu te pergunto, quanto nós temos sido fiéis a Ele? Será que nós temos andado junto com o Senhor Jesus Cristo apenas como essa multidão, que anda com Jesus aonde Ele vai, mas estão indo apenas em busca de pães e peixes, ou porque era novidade para a época? Ou temos andado como alguns escribas e fariseus aqui que estavam duvidando do próprio Senhor Jesus Cristo, estamos andando com Cristo para ver os seus erros e as suas falhas? Ou temos sido como a sua própria família, né, achando que Ele está fora de si aqui? Ou estamos como os seus discípulos e apóstolos ali, andando com o Senhor Jesus Cristo, seguindo e obedecendo os seus mandamentos? Então, meus irmãos, nessa mensagem de hoje eu gostaria de trazer para você refletir sobre como você tem andado com o Senhor Jesus Cristo. Sabemos que os dias têm sido difíceis, dias aos quais a gente tem passado aí nessa quarentena, dias e momentos de incertezas, de dúvidas, igrejas fechadas sem poder abrir, pessoas entrando em depressão por perderem serviço. Mas como estamos? Estamos seguindo a Cristo ainda? Continuamos firmes com Ele?
Então, eu quero trazer para os irmãos nessa noite refletir sobre a sua vida e a sua caminhada com o Senhor Jesus Cristo. Então, siga o Senhor Jesus Cristo. Obedeça aos seus mandamentos. E mesmo em tempos difíceis, né? Creia que Jesus Cristo ele é o Senhor. Creia que Ele é o Salvador, que Ele é o nosso resgatador. E mesmo nesses momentos, tenha a certeza de que o próprio Senhor Jesus Cristo já venceu em nosso lugar. E Cristo, então, aqui, vencendo em nosso lugar, destruindo, então, esse império aqui de Satanás, né? A gente pode, então, ter certeza de que aquele que está em Cristo, ele não blasfema contra o Espírito Santo de Deus. Isso nós vamos ver a partir da semana que vem. Não é sobre o que é essa blasfêmia do Espírito Santo. E o que esses homens estão fazendo aqui, que tem sido blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Mas, por hoje, como você tem seguido a Cristo? Como a multidão? Como você tem seguido a Cristo? Como os escribas? Duvidando dele? Ou você tem seguido a Cristo como parte da sua família mesmo, não é? Ou você tem seguido a Cristo como os discípulos e apóstolos que seguem e obedecem os seus mandamentos? Creia no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Creia nele como seu Redentor, seu resgatador. Creia nele como o caminho, verdade e vida. Ele é o único que pode nos salvar, que pode nos livrar. E mesmo nesses momentos de dificuldades, creia no Senhor Jesus Cristo, porque Ele continua sendo Deus. Ele é Deus antes da pandemia, e Ele é Deus durante a pandemia, e sempre será Deus. Amém? Vamos orar ao nosso Deus. Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, eu rogo, ó Deus, ao Senhor que continue, ó Deus, a nos sustentar no Senhor, ó Deus, para que possamos ficar firmes em Ti, ó Deus, para que possamos, ó Deus, permanecer fiéis ao Senhor até o fim. E assim, Deus, como o Senhor montou, ó Deus, a Tua estrutura, a estrutura da Tua igreja sobre os fundamentos dos apóstolos, ó Pai, dizendo que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, porque o Senhor já venceu, ó Deus, a morte. O Senhor já venceu o mal, o Senhor já venceu o inimigo das nossas almas, o diabo, ó Deus. Deus, eu clamo a Ti, ó Deus, que dia após dia aplique no nosso coração essa certeza para que possamos viver para a honra e para a glória do Teu santo e bendito nome, Deus. Aplica essa palavra no coração dos meus irmãos, ó Deus, que têm passado por momentos de depressão, momentos, ó Pai, de ansiedade, ó Deus, mas que possamos nos voltar para Ti como o nosso único e suficiente Senhor e Salvador das nossas vidas. E assim eu oro, pedindo que o Senhor nos ajude, nos guarde, nos abençoe nessa semana, que o Senhor proteja as nossas vidas, ó Pai, as nossas casas, ó Pai, os nossos familiares, ó Deus, nos livre desse vírus, ó Pai. Assim eu peço também desde já pela vida do Senhor Wilson, membro da nossa igreja, sim, a sua filha também Gisele, ó Deus, demais amigos e irmãos, ó Deus, que têm sido infectados com esse vírus, ó Pai. Eu rogo também, ó Deus, que o Senhor traga consolo, ó Deus, para os familiares, ó Pai, que têm perdido seus entes queridos, lembrando do pastor Daniel lá de Fernandópolis, ó Deus, que perdeu alguns entes queridos, ó Pai, com o vírus, que o Senhor, ó Deus, esteja confortando e consolando esses corações, ó Pai. Assim também, ó Deus, que o Senhor esteja fortalecendo a Tua igreja hoje e para todo sempre, ó Deus. E assim oramos no nome do Senhor Jesus. Amém, Deus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo do Senhor seja com todos nós, sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém, amém e amém. Deus abençoe, meus irmãos. Tenha uma semana guardada, protegida e abençoada pelo Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece,
tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo.